Olá, tudo bem, pertenceres? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença do tarô terapêutico para o tarô oracular. Então, eu faço uma leitura de tarô terapêutico, né? E já tem alguns anos que eu faço essa leitura. E eu gostaria de dividir com vocês, porque é uma leitura muito interessante, principalmente para quem está aí nos caminhos de autoconhecimento, como é no caso aqui dos alunos da nossa escola Pertencer. Então, fico muito feliz de fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse tipo de técnica que a gente pode utilizar para auxiliar o nosso desenvolvimento humano e também o nosso autoconhecimento, né? Então, vamos lá! Meu nome é Carolina Borgman, sou psicóloga e terapeuta, e dentro dos meus trabalhos terapêuticos eu utilizo o tarô para me orientar e orientar também a pessoa que eu estou atendendo, né? Vou falar um pouquinho mais detalhado de como é esse atendimento, como funciona isso, né? Mas para te contar isso, eu primeiro preciso te falar algumas coisas sobre mim, sobre como eu cheguei a fazer, né, e a lapidar essa técnica dentro de um atendimento. Então eu estudo tarô e muitos outros assuntos desde a minha adolescência. Na minha casa a gente tem esse vínculo com o estudo, com os livros, que sempre vai ter livros, e leituras, então essa busca sempre foi muito familiar, inclusive, para tratar daquilo que a gente buscava, das coisas que principalmente eu tinha uma fascinação pelos mistérios da vida, ainda tenho. Procuro saber, procuro estudar diversos segmentos para entender um pouquinho mais sobre isso. Mas em 2002 eu recebi o meu primeiro tarô, que era o tarô celta, né? Eu ainda tenho ele guardado, ele tá bem velhinho, mas eu gostava muito de jogar com ele. E isso principalmente para mim, para eu entender o que era que aquelas imagens me mostravam, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer um estudo também da simbologia das imagens, da mitologia por trás daquilo. Então, o tarot celta está impregnado de uma mitologia que é nórdica, né? Então, eu fui entender aquilo e buscar, através, né, de muito estudo, entender o que aquilo queria me dizer. Hoje, o oráculo que eu mais amo, que eu uso de sempre, é o oráculo das deusas, que mostra várias deusas, só tem, né, deusas, mas de diversas mitologias. Então eu tenho aqui a mitologia japonesa, eu tenho a mitologia africana, eu tenho a mitologia maia, vários, nórdica também, né, que é bem característico, né, os deuses gregos, né, deusas no caso. Então, todas essas deusas aqui nesse tarô, nesse oráculo, que eu amo muito. Não tem diferença muito quando a gente vai falar tarô, oráculo ou cartas, né? Ou até mesmo baralho, que é o que a gente chama, por exemplo, o baralho cigano, que é o Lenormand. Por que é o Lenormand? Porque existiu esse autor, Lenormand, que construiu esse baralho com essas imagens específicas, né? Para uma leitura específica. Então ele é mais terreno, ele quando a gente quer lidar com coisas mais concretas do dia a dia, eu tiro um pouco mais esse, tá? Então assim, cada um tem uma história, cada um tem um autor diferente, a gente também vai buscar por que aquele autor chegou a escrever essas cartas, chegou nessa simbologia, por quê? Porque para mim é muito importante eu olhar o desenho. Por exemplo, esse desenho da carta do cigano, do baralho cigano, é a cegonha. O que ela vem com informação para mim? Ela vem a imagem de uma cegonha, ela vem com a carta do baralho tradicional, né? Então aqui nesse caso da cegonha é uma dama de copas e ela vem com o número 17. Quando eu trabalho profundamente com isso, eu preciso entender um pouco de numerologia, das cartas do baralho tradicional, né, convencional, que tudo isso existem estudos profundos dentro da mitologia, dentro da filosofia e dentro da simbologia para a gente entender. Na psicologia, onde eu fui estudar mais? Eu fui estudar mais um pouco com Carl Jung. Carl Jung, muitos devem conhecer aqui, é patrono da teoria, que é da psicologia analítica, desculpa. Psicologia analítica. Ele saiu da psicanálise,
né, juntamente com Freud, e desenvolveu ali uma outra teoria que é a psicologia analítica. Na psicologia analítica, a gente trabalha muito com arquétipos e inconsciente coletivo. Apenas esses dois conceitos já vão me ajudar muito a entender o que eu vou trabalhar dentro de um atendimento, tá? No meu caso, no meu atendimento, é isso que eu faço. Eu vou buscar entender qual é o arquétipo que me representa. Então, por exemplo, quando eu falo do oráculo das deusas, eu tenho aqui a carta, por exemplo, da esfinge. A carta da esfinge, ela é um arquétipo por si só, né? Então, a gente tem ali já uma idealização do que é uma esfinge. Muitas pessoas já ouviram falar que a esfinge vem com né, aquela questão da pergunta, né? Qual a pergunta, né? E eu faço uma pergunta que é meio que uma pegadinha e ela te diz, decifra-me, eu te devoro. Isso é dentro da mitologia, a gente sabe que a esfinge vem com isso e lá na mitologia, na filosofia, isso vem explicado um pouco melhor por que é essa questão. Aqui, na carta, ela vem com a palavra para mim, desafio. Então, dentro daquele arquétipo que é construído, dentro do inconsciente coletivo que me traz essa informação do decifra-me, eu te devoro, eu vou compreender que aquela pessoa está passando por um desafio que é mais ou menos isso, decifra-me, eu te devoro. Então, existe alguma coisa no meu caminho que eu preciso compreender, porque senão eu não vou conseguir continuar no meu caminho, continuar abrindo portas, continuar, por exemplo, saindo de uma dúvida que eu não consigo fazer uma escolha, eu não consigo tomar uma decisão, e aquilo tá também me prejudicando, porque tá me corroendo emocionalmente, tá me colocando num lugar diferente. Então, tudo isso a gente precisa entender ali dentro do atendimento. Claro que cada atendimento é único. Inclusive, as cartas, mesmo que elas venham trazendo ali alguma nuance de uma simbologia, de um significado único, né? Então, por exemplo, eu tô falando de um significado da esfinge. Mas, de repente, se essa esfinge vem com uma outra carta do lado, que me traz, me direciona, por exemplo, não, é uma questão amorosa, não, é uma questão financeira, não, é uma questão existencial. Então, existem as cartas ao redor que eu vou olhar também. E existe também o campo da própria pessoa. O que é o campo? É tudo aquilo que ela vem trazendo, né? Então, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma ancestralidade, cada pessoa tem uma cultura diferente, e tudo isso vai importar no momento, né, desse atendimento. Então, o foco aqui que eu vou trazer é nesse arquétipo, nesse inconsciente coletivo, dentro da mitologia, dentro do existencialismo, que é a parte que eu mais estudo, né, dentro das filosofias e psicologia. Então, assim, tem um arcabouço de conhecimento para que o atendimento ele tenha realmente um objetivo, um rumo, e isso possa ser de forma embasada e aprofundada, tá? Não gosto muito de fazer nada no raso, nada no superficial. Então, a gente faz num sentido de movimentar mesmo, né? Quando a gente movimenta as cartas, como elas são símbolos, nós também movimentamos dentro do nosso inconsciente, né? Individual, aí no caso. Então, eu tô atendendo aqui uma pessoa e aparece, por exemplo, a carta da esfinge, como a gente falou. Essa pessoa, ela já vai mudando alguma coisa no inconsciente dela a partir do momento em que ela vê a carta. É interessante isso, é interessante como nossa mente funciona e a gente tá aqui para falar muito mais desse assunto, muito mais da mente, e não só da mente, como da psique como um todo, do campo, que é algo importantíssimo para a gente entender. A gente não é só mente e emoção, a gente vem trazendo ainda a nossa história, a nossa cultura, a gente vem trazendo os nossos ancestrais, de onde eu vim, né? Qual que é o peso que eu carrego, que é da minha família. Ou qual que é os caminhos que eu sigo e as escolhas que eu tomo a partir daquilo que a minha família viveu e do que aquilo que a minha família me ensinou a viver. Então, tudo isso faz parte do nosso campo. Mais pra frente eu explico exclusivamente sobre o campo, tá bom? Que é importante a gente entender esses movimentos, é importante a gente entender tudo isso. E não só entender tudo isso, como, por exemplo, se existe alguma coisa, alguma questão que eu preciso trabalhar. Nossa, aquela pessoa está muito travada em uma área específica da vida dela. Dentro das terapias, a gente vai agregando coisas, né? Por isso que eu sempre tenho vários baralhos
onde eu vou agregando realmente. Então aqui, quando eu consigo entender, na Oráculos das Deusas veio o desafio, mas no baralho cigano veio a cegonha. Então, o que isso quer me dizer no dia a dia? Ainda tem essas junções que a gente pode fazer para esclarecer um pouco mais. Se ainda assim não esclareceu o suficiente, agrego também outras terapias, né? Como a alquimia, a cabala, a radiestesia, né? Eu tenho aqui um pêndulo, então eu trabalho um pouquinho com a radiestesia. Então é interessante a gente entender de vários aspectos por conta do quê? Porque nós, seres humanos, somos seres complexos. E nessa complexidade a gente precisa entender que eu vou olhar vários aspectos, várias dimensões para conseguir liberar algumas coisas, aí a gente vai caminhando, aí a gente libera outras. Então, por isso que a gente fala muito que o autoconhecimento é para vida, né? Porque, inclusive, na vida nós vamos mudando. A partir das decisões, das consequências que a gente vai levando na vida, nós também vamos mudando. A idade, né, vai nos amadurecendo e a gente vai mudando de gostos, mudando de atitudes. Então, tudo isso faz parte dessa caminhada pelo autoconhecimento, pelo nosso desenvolvimento humano, que é mais importante, né? Quando eu me desenvolvo como ser humano, quando eu desenvolvo a minha humanidade, eu consigo lidar com a vida de forma mais leve, eu consigo lidar com a vida de forma mais firme, né? Eu tenho firmeza, eu tenho atitude, eu tenho coragem, que as pessoas vão ver aqui um pouquinho do livro que eu amo de paixão de falar, que é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que é fantástico. Se vocês puderem, leiam, porque isso faz parte, né, da nossa construção aí. Este livro, a gente vai falar um pouquinho dele no grupo, tá? Nós temos aqui um grupo que ele é único para os pertenceres, que é para os alunos da escola pertencer, tá bom? Então, se você quiser participar do grupo, você pode colocar aqui nos comentários, eu quero participar do grupo, que você vai receber um link, tá? O grupo é no Telegram. E o que você precisar de dúvidas, de questões, a gente divulga lá. O grupo é gratuito, gente. A gente faz meditação junto, a gente faz oração junto, a gente lê livro junto, tá? Algumas páginas. Então, se você quiser participar, já coloca aqui nos comentários. Já aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para quem gosta do tema, tá bom? Para quem tá aí precisando saber um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Eu aguardo vocês em um novo vídeo onde eu vou fazer uma jogada, tá? Uma jogada geral, onde é aquela jogada tradicional que a gente vê aqui no YouTube, 3 montinhos e você escolhe um e vamos lá ver se é coerente com o que você tá passando. E aí vocês também me dão esse feedback que é muito preciso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, como eu falei, curta ele. Se você quer conversar um pouco mais comigo, você pode também mandar aqui no comentário que eu te envio o meu WhatsApp e a gente vai conversar de perto, tá? A agenda agora para novembro está aberta para o tarô terapêutico. Eu tenho várias formas de jogada e essas formas de jogada diferenciam os valores. E a gente também tem um curso online, que é um curso para aprofundar no autoconhecimento. E aí é bem mais profundo, é bem completo. Eu vou falar sobre essas teorias uma por uma. A gente vai ali fazer uma descoberta e se envolver nessa aventura que é o autoconhecimento. Então, esse curso específico, você pode entrar no site, que a gente tem um link aqui no canal para você saber mais, tá? Então, esse curso ele é mais aprofundado. Se você quer algo mais individualizado, a gente tem um atendimento aqui. E em novembro eu tô com a agenda aberta para alguns dias, tá bom? Muita gratidão e até o próximo vídeo com a jogada para você ir aí se envolvendo no tarô terapêutico. Até lá!